Pessoal, chegamos ao segundo módulo aqui na aula de hoje. Esse daqui é o meu modelo Pedro e a gente vai estar fazendo um buzz cut na parte do topo aqui do cabelo dele, mais curtinho, e na parte lateral a gente vai partir para um high fade, ok? Acompanha aí. Pessoal, a gente vai começar iniciando aqui, ó, cortando o topo, tá? Eu vou começar passando o pente 4 na parte de cima. E olha, para vocês verem, tem até técnica para passar o pente na parte de cima. Então eu vou começar aqui tirando o excesso da lateral com o pente 4. E agora sim eu vou passar aqui na parte do topo tirando mais o meio. E eu sempre utilizo o meu pente como auxílio aqui. Então eu passo primeiro o pente para levantar o fio do cabelo e na sequência eu venho com a máquina. Então usando as duas mãos para poder efetuar o movimento. Na sequência eu vou fazer o alinhamento frontal aqui do cabelo dele. Vou utilizar a minha máquina de acabamento. Eu sempre gosto de começar pela parte do meio. Então eu vou começar alinhando aqui o meio. Sem tirar demais. E vou acompanhando a primeira linha que eu fiz. Uma dica que eu dou é que sempre quando eu vou terminar aqui a linha do pezinho, eu sempre uso como auxílio ou a sobrancelha ou o final dos olhos, ok? Então vai ser mais ou menos aqui. Outro lado. Sempre conferindo aqui, ó, a simetria para ver se está certinho. Bom, é isso aí. A partir do momento que a gente passou o pente 4 na parte de cima e já alinhou o frontal, agora a gente vai para a parte lateral. Aqui na parte lateral a gente vai começar tirando o excesso com o pente 3. Sempre fazendo o movimento reto, tá? Sempre tirando assim, ó, sem entrar demais com a máquina. Agora a gente vai fazer a primeira marcação. Primeira marcação a gente vai fazer mais ou menos na altura da recessão baixa, ok? Então a gente vai pegar aqui, ó, e vai começar marcando mais ou menos nessa altura. Como eu citei no começo, a gente está fazendo um high fade, então ele é mais alto e a gente usa aquela referência ali. Aqui nessa parte de trás, ao invés da gente fazer ele reto, a gente faz um pequeno caimento aqui para não ficar aquela panela, tá bom? Na sequência agora a gente vai usar o pente 1,5, tá bom? Mais ou menos um dedo acima da onde a gente marcou com a 0. Só toma cuidado para não abrir demais essa parte. Por que eu digo? Porque como depois a gente vai usar o pente 1,5 para poder tirar a marcação de cima, vai subir um pouquinho mais. Ou seja, o pente 1,5 está aqui, depois ele vai subir mais ou menos até aqui, então ele vai ficar muito claro. Então tenta não abrir demais essa parte da marcação da 1,5. 1,5 com a alavanca fechada, ou seja, 1,5 baixa. Eu gosto de sempre estar marcando, fazendo um movimento em C, um movimento para fora, né? Agora a gente vai tirar a primeira marcação, da 1,5, ok? Então eu vou usar o pente meio, alto, e vou fazendo um movimento em C. E também o baixo. Só toma cuidado para não fazer um movimento muito alto, muito esticado, para não entrar nas outras marcações, ok? Sempre com o auxílio da escovinha para poder estar limpando o fade, para a gente sempre ter aquela noção de como está ficando o tom. E agora eu vou usar a 0. A 0 alta, tá? Vou dar uma dica aqui para vocês não tirar demais.
usa somente a metade da lâmina, não vai usar a lâmina toda, somente um dedo aqui da lâmina, ok? Ó, só com a pontinha. Não se preocupe em limpar demais o fade. Depois a gente vai para a parte aqui da texturização, né, na parte lateral. E agora eu vou usar intermediário também, só com a metade da lâmina. Agora, pessoal, vem a parte que eu acho que é muito interessante, que é a conexão da lateral com a parte do topo. Ou seja, a aresta, que seria essa região aqui que faz a conexão da lateral com o topo. Para a gente não deixar pesado demais, igual está aqui, a gente vai trabalhar com a tesoura de desbaste. A gente vai usar a parte mais larga do pente para tirar mais o excesso e depois a gente vai tirar com a parte fina para dar um pouco mais de tom cinza pro corte passar uma transição legal, fechou? Então vamos lá. E o interessante é que a gente sempre faça o movimento para fora, ok? Então nesse caso aqui, ó, a gente sempre tira o cabelo para fora, porque aqui a gente está eliminando apenas o peso da aresta. Fechou? Agora a gente vai usar a parte fina para poder fazer a conexão da cor. Agora, ao invés da gente tirar para fora, a gente vai subir entrando mais no cabelo. Então, o movimento que a gente fez para tirar o peso, a gente fez esse movimento aqui. Agora, para a gente controlar a saturação da cor do fade, a gente vai entrar um pouco mais com o pente dentro do cabelo, ok? Aí, fechou. E agora, pessoal, a gente vai para a parte de tirar essa região aqui da parte de baixo, beleza? Então a gente vai estar usando a máquina de acabamento. Primeiro eu vou fazer uma marcação. E agora, com a própria máquina de acabamento, eu já vou tirar essa marcação que ficou aqui. Tá bom? Eu não vou usar a lâmina toda, vou usar somente a metade. Então, eu começo fazendo o movimento para fora, o movimento em C. Não precisa sair esfregando a maquininha, tá bom? Na cabeça do cliente. Vem na manha devagarzinho. Para tirar apenas esse peso que ficou aqui por último. Agora, pessoal, vou estar utilizando a minha máquina de acabamento de cima para baixo. Quando a gente faz esse movimento, fica mais próximo da pele. Agora a gente vai remover todo o excesso de cabelo que está aqui embaixo. Então, para vocês terem noção, como a gente passou a máquina assim e depois a gente fez assim, acaba que fica formado uma camada de cabelo. Ou seja, aqui está bem mais baixo. Agora que a gente vai tirar assim, ó, vocês vão perceber que fica um pouquinho de cabelo ainda. E a gente consegue enxergar até onde a gente vai passar a shaver. Ó, vocês podem observar que ficou um tom um pouco mais forte aqui na parte de baixo. E a gente já tem noção até onde a gente pode chegar com a máquina. Fechou. Agora a gente vai eliminar todo o excesso do cabelo que está aqui na lateral, triturado. Limpa bem o cliente, sempre lembra de limpar bem o seu cliente. E agora a gente vai usar a shaver para poder tirar essa última parte aqui. Sempre chega até onde ficou a marcação, tá bom? Tenta não ultrapassar.
Pessoal, agora que praticamente a gente já finalizou aqui a parte lateral, a parte do topo, a gente precisa usar o feeling para poder melhorar ainda mais o tom do corte, né? Isso é o que realmente acaba pegando muito ali na parte inicial. Por conta do que? A gente precisa melhorar o tom para não ficar essa marcação. Então eu vou ensinar vocês aqui agora a fazer o pontilhado para a gente melhorar a cor do cabelo e passar uma imagem um pouco mais limpa, ok? Pro tom do degradê. Ó, pessoal, agora a gente praticamente vai usar somente o canto da máquina, seja ele o canto esquerdo ou o canto direito, ok? Eu vou começar utilizando aqui, ó, com o pente meio, tá bom? Então eu vou vir fazendo a limpeza nos pontos mais escuros. Tem alguns pontos que acabam ficando um pouco mais forte que os outros. Isso é natural do tom do nosso cabelo. Então a gente vai trabalhando em cima deles para o nosso fade ficar ainda melhor. A gente vai trabalhar tanto com o pente meio, né, com a quina da máquina, somente essa parte, entrando dentro do cabelo fazendo um movimento em C para fora. Automaticamente a cor do cabelo ela vai se conectando para não ficar aquele corte marcado demais. E também vou trabalhar com a zero e eu sempre vou intercalando a altura do pente, seja na alta, na intermediária ou na baixa. Isso vai depender de qual tom eu estou mexendo. Por exemplo, quando eu chego mais para cima, nos tons mais escuros aqui, onde o cabelo está um pouco maior, eu jogo na alta. Quando eu vou trabalhar um pouco mais próximo da pele, onde está mais claro, eu uso a baixa. Dessa forma, você vai moldando como você quer o fade. Se você quer ele mais escuro, se você quer ele mais claro, ok? Então eu termino toda a lateral primeiro e depois eu venho para essa parte personalizando o modelo do corte, ok? A parte da frente aqui já está ok e agora eu vou mexer aqui na parte de trás. Ó, tá vendo aqui que essa parte aqui tá mais escura, onde se concentra mais cabelo? A gente vai fazer essa parte do pontilhado para poder melhorar e não ficar tão escuro assim. Agora eu jogo na baixa que eu vou trabalhar mais o meio do cabelo. Ó, e dessa forma o fade vai ficando mais limpo e vai passando uma visão melhor para o high fade. Olha pessoal, vocês não precisam ser tão perfeitos na hora de tirar a marcação do fade. Vocês precisam trabalhar realmente esse feeling final que seria o pontilhado. E agora pessoal, nesse último estágio eu vou usar a zero, né? A zero alta, mais na metade e depois eu venho usando na baixa, na parte mais clara, ok? Pessoal, finalizamos aqui o cabelo do meu modelo, ok? Fizemos um buzz cut com high fade na parte lateral e eu vou dar uma dica para você finalizar de forma correta o cabelo do seu cliente. Sempre usando uma pomada de forma correta, sem muito exagero, ok? Para o cabelo não ficar oleoso demais. Tá aqui então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula aí, espero que eu tenha sido objetivo, ok?